Sou o professor Tiago, seu professor de matemática. Na aula de hoje vamos continuar ao assunto funções. E hoje vou estar abordando a questão da relação binária, já foi discutido nos vídeos anteriores dessa playlist. Diagrama de flechas, que será uma forma de representarmos a relação entre um conjunto e outro. E o gráfico cartesiano, que nós trabalhamos no plano cartesiano, também é muito conhecido. Vamos começar aqui através da relação binária, que já foi explicada nos vídeos anteriores, fizemos exercícios sobre isso. Se você não pegou os exercícios, acesse a minha fanpage, que no álbum de fotos eu estou deixando vários exercícios lá sobre o assunto. A relação binária, eu coloquei aqui o conjunto A, que é 1, 2 e 3, e B, que é 4, 6 e 8. Lembrando, eu vou fazer ali a relação binária A cartesiano B, já foi explicado nos outros vídeos. A cartesiano B é pegar cada elemento do conjunto A e corresponder com cada elemento do conjunto B, ou seja, 1 e 4, 1 e 6, 1 e 8, 2 e 4, 2 e 6, 2 e 8. Essa relação binária vai gerar pares ordenados. O que são pares ordenados? Um par ordenado é uma dupla de números, onde o primeiro corresponde ao eixo x no gráfico e o segundo corresponde ao y. Esses pares ordenados são as coordenadas para você localizar um ponto no gráfico, que eu vou falar mais para frente. Então, A cartesiano B, conforme já foi trabalhado em outros vídeos, eu tenho 3 elementos no conjunto A e 3 elementos no conjunto B. O resultado de que 3 vezes 3 é 6, então A cartesiano B vai ter 6 elementos. Até aqui, nós trabalhamos sem nos preocuparmos com uma função, com uma lei de formação, com aquela famosa fórmula que nós conhecemos. A partir de agora, nesse vídeo, vamos ver a nossa primeira fórmula. A fórmula vai ser y é igual a 2x. Nós chamamos essa fórmula, eu costumo chamar de lei de formação, que é uma lei que vai formar um gráfico. É uma lei, é uma regra. Eu costumo interpretar essa fórmula da seguinte forma. Vamos imaginar, vou tentar desenhar aqui, como se fosse uma máquina. Eu tenho aqui uma máquina, vamos supor que aqui é a entrada da máquina e aqui é a saída da máquina. Eu vou colocar alguma coisa dentro dessa máquina e quando ela entrar, ela vai ser transformada em outra coisa. E aqui vai sair o produto, o resultado. Eu entendo a lei de formação, esta fórmula aqui, como sendo a máquina. A máquina ela pode mudar de configuração, ela pode ser diferente. Ou seja, a lei de formação pode ser uma fórmula de uma função do primeiro grau, pode ser uma lei de formação do segundo grau, pode ser uma assíndota vertical horizontal, pode ser uma função exponencial, modular e por aí vai. Então a máquina ela pode mudar. E máquinas diferentes produzem produtos diferentes. Então aqui sempre vai entrar o x, sempre vai entrar o valor x nessa máquina. Ao utilizar a lei de formação, ou aqui eu estou chamando de lei de correspondência ou lei da relação R, quando entrar na máquina, esse número vai ser transformado em um produto, que vamos chamar de f de x ou y, pode ser chamado dessa forma. Não vamos trabalhar profundamente essa questão do f de x ou do y sim, mas do f de x vou deixar mais para frente. Mas então esta fórmula, nossa primeira aqui, y é igual a 2x, o que significa? Que eu vou pegar os valores de x, e quem é x ali? X é o primeiro elemento em cada par ordenado, ou seja, eu estou falando do conjunto A. O conjunto A corresponde ao x, e o conjunto B corresponde ao y. Vamos entender essa relação aqui?
A relação é x e y, que é um par ordenado, que pertence a cartesiano B, ou seja, o x corresponde a A e o y corresponde a B. Tal que nós vamos ter uma condição agora que y tem que ser igual a 2x. O y tem que ser igual ao dobro de x. Então, todos os valores de y tem que ser o dobro do valor de x. É o que está dizendo a fórmula, y é igual a 2x. Quais elementos podemos olhar aqui que corresponde que y é igual ao dobro de x? Bom, 1 e 4 não é, 1 e 6 não é, 1 e 8 não. Agora olha aqui, x é igual a 2 e y é igual a 4. O y é o dobro de x. Então, 2 e 4 está aqui. 2 e 6 não, 2 e 8 não, 3 e 4 não, 3 e 6. O x é 3 e o y é 6, ou seja, o y é o dobro do valor do x. Então, achamos mais um. E 3 e 8 não. Então, de todos os valores do meu produto cartesiano, somente esses dois pares ordenados satisfazem a lei de formação, ou lei de correspondência, ou lei da relação R. Podemos fazer isso também de uma outra forma, interessante, calculando. Vamos calcular y é igual a 2x. Aí eu pego os valores de x, no caso aqui, que é o conjunto A, 1, 2 e 3. Se x valer 1, vai ficar y, que é igual a 2 vezes 1, que o resultado vai ser 2. Eu tenho x2 e y2? Não tenho. Agora vamos fazer o outro. Y é igual a 2x. Então, y é igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2, que dá 4. Então, quando o x for 2, o y tem que ser 4. Eu tenho aqui, ó, já marquei aqui. E quando o x for 3, então vai ficar 2x, que é 2 vezes 3, o y vai ser igual a 6. Então, o y é igual a 6 e o x igual a 3. Eu tenho aqui, ó, x3 e y6. Então, somente esses dois valores correspondem ao que é pedido. Essa noção da máquina aqui é muito interessante. Ou seja, eu coloquei todos os valores de x na máquina. A máquina representa a fórmula, que é o y igual a 2x. E o produto que saiu dela foi esses dois pares ordenados. Eu tenho aí um y que vale 4 e um y que vale 6. Essa configuração corresponde a esta fórmula e corresponde somente a esses resultados. Bom, vamos agora entender o diagrama de flechas. O diagrama de flechas, para entender melhor, é bom ter uma base sobre a matéria conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto A, que corresponde aos valores de x, e o conjunto B, que corresponde para os valores de y. E essa setinha, ela está indicando quais elementos de x que têm correspondência com os valores de y, que está no conjunto B. Ou seja, 2 tem correspondência com 4, 3 tem correspondência com 6. Provavelmente alguém que já tenha visto alguma coisa de função vai dizer, mas isso não é um caso de função. Por enquanto, não estou preocupado em determinar o que é uma função e o que não é uma função. Eu estou passando os conceitos iniciais e no futuro vídeo vamos chegar nessa parte onde eu vou estar explicando as características do que é uma função e o que não é uma função. Então aqui não seria uma função porque o conjunto x não pode ficar sem correspondente. O 1 não tem correspondente. Então nesse caso aqui não seria uma função, mas não vem ao caso no momento. Então essa representação aqui é o diagrama de flechas. Nós temos aqui como se fosse dois diagramas de Venn, de conjuntos, né? Mas aqui representado a relação através dessa fórmula. Y é igual a 2x. Foi trabalhado aqui, foi feitas as contas e chegamos à conclusão que 2 e 3 têm correspondentes. Agora vamos entender
A classificação, nós podemos entender, não é bem uma classificação, é como nós denominamos, né? Cada parte aqui. O que é um domínio, o que é um contradomínio e o que é uma imagem. O domínio de uma função, normalmente a gente diz que corresponde a todos os valores que correspondem ao eixo x do gráfico. Ou seja, todos os valores que correspondem ao eixo x corresponde ao domínio. O domínio são os números que você pode selecionar, que está ao seu alcance, para você jogar na fórmula e obter os resultados. O domínio normalmente pertence ao conjunto dos números reais. Lógico, tem domínio que tem números que não vão corresponder a uma função. O domínio são todos os números que você pode trabalhar. E normalmente, todos os números têm correspondente quando você joga numa fórmula. Nesse caso aqui não teve, por isso que não é uma função. Mas normalmente tem correspondente. Então o domínio seriam todos os elementos do conjunto A, que corresponde a x, que tem correspondente em B. No caso 1 não faz parte do domínio, porque ele não tem correspondente em B, porque se eu trocar x por 1, vai ficar 2 vezes 1, 2, seriam 2 e 2. 2 para x e 2 para y. E eu não tenho aqui, no produto cartesiano, 2 e 2. Não tem. Então aqui o domínio é só 2 e 3. Porque somente 2 e 3 do domínio, jogando na fórmula, vamos achar um valor aqui. Contradomínio corresponde a todos os elementos do conjunto B, ou seja, os elementos de y, 4, 6 e 8. O contradomínio independe se tem ou não correspondente. Contradomínio são todos os elementos que pertencem ao conjunto B, ou seja, ao y. Trazendo isso para o plano cartesiano, corresponde a todos os números que pertencem ao eixo y, o eixo das ordenadas. Então esse é o contradomínio, todos os elementos do conjunto B, independentemente se tem correspondente ou não. E a imagem são os elementos em B que têm correspondente, ou seja, só o 4 e o 6. São aqueles que recebem a setinha no diagrama de flecha, ou graficamente, são aqueles que representam a imagem. Quando você pega um número no seu domínio e acha um resultado no seu contradomínio, esses resultados que correspondem ao domínio são a imagem, que é a representação aqui gráfica. No caso aqui é só o 4 e o 6. A imagem é o resultado que você obtém na função, em outras palavras. Agora vamos olhar aqui o gráfico, já expliquei em outras aulas. Eixo X é o eixo horizontal, que chamamos de eixo das abscissas, e o Y é o eixo vertical, que chamamos o eixo das ordenadas. Domínio X, contradomínio Y. Aqui nós temos duas imagens, que é o 4 e o 6, que vem do domínio e obtém aqui no contradomínio, a imagem. Aqui eu não liguei, mas y é igual a 2x, dá para ver que é uma função do primeiro grau. Então eu poderia ligar esses dois pontos aqui, formar uma reta, e por aquela função eu poderia descobrir outros valores, tanto para a minha direita como para x. Para a minha esquerda, né? Direita e esquerda. Basta eu pegar qualquer valor aqui no meu domínio, substituir na fórmula e vou achar um correspondente no meu contradomínio e vou construir no gráfico. Agora essa questão da análise gráfica, se o gráfico é crescente, decrescente, constante, inequações e esses estudos de gráfico vão ficar para frente. Espero que isso aqui vocês tenham entendido, não é complicado. Vou deixar lá na minha fanpage alguns exercícios sobre esse assunto para você acessar, estudar e na próxima aula eu vou estar corrigindo eles. Espero que tenha gostado dessa aula. Deixa aí o comentário, o que você achou desta aula. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito e até a próxima aula. Olá, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Conrado, professor de matemática,
e eu gostaria de fazer uma pergunta para você, eu posso? Eu queria saber se você tem dificuldade em aprender matemática. Essa disciplina tão temida que muitos alunos no nosso país, em muitos lugares, têm medo. Na sua região em que você mora, você tem dificuldade para encontrar um bom professor que possa sanar as suas dúvidas? Ou, às vezes, tem esse tipo de profissional, só que o custo costuma ser um pouquinho pesado para você poder pagar para aprender matemática? Saiba que é sim possível você obter aulas de qualidade, personalizada à sua maneira de estudar, no conforto e segurança do seu lar e com um custo e benefícios bem acessíveis. Fique sabendo que eu sou professor de matemática desde 2004. Eu tenho uma vasta experiência com o ensino dessa disciplina. Até hoje eu mantenho contato com alunos que frequentemente me procuram para dizer o quão agradecidos eles estão por terem passado no concurso de suas vidas. Estudantes que obtiveram média azul nas suas provas escolares e demais outras experiências que eu posso estar compartilhando contigo, e pode ser a sua experiência se a gente vier a estudar junto. Eu ensino ao vivo, somente eu e você, através do Skype ou outra rede social de sua preferência. E as atividades e as dúvidas, normalmente elas são encaminhadas através do WhatsApp ou outra forma de comunicação de nossa preferência. Nunca deixo um aluno meu com dúvida, sempre estou encaminhando atividades, corrigindo, e é um processo contínuo de ensino-aprendizagem. Ficou curioso para saber como funciona isso? Você quer aprender matemática? Você tem interesse? Então entre em contato aí. Vou deixar os meus contatos para a gente trocar uma ideia e quem sabe você estudar junto comigo. Será uma grande honra ter você como aluno.